Olá, pessoal, muito bom dia, é um prazer estar com vocês, ainda que efetivamente às 7h41, sem a presença de ninguém ao vivo. Talvez alguém pareça para me fazer companhia, apesar de não ter ninguém ao vivo. Como a gente tem esse costume de sempre deixar a aula gravada, como vocês já estão habituados e sabem que em caso de ausência vocês podem assistir a aula posteriormente, vou fazer a gravação de todo modo. Se alguém for aparecendo aí, fique muito à vontade para acompanhar. Você que está assistindo posteriormente também, sem problemas. Eu só tenho de recado inicial avisar vocês que as atividades de vocês foram todas corrigidas e as respectivas notas lançadas, de acordo com o padrão de resposta que eu já encaminhei para vocês por meio da liderança, por meio do Gabriel, que gentilmente nessa altura já deve ter feito o envio para vocês. Então, deem uma olhadinha lá, pessoal, e se vocês ainda estiverem com dúvida, mesmo após a conferência das respostas, o que é esperado, me deem um alô. Tá? Muito possivelmente as respostas estão ou na própria redação do artigo 5º da Constituição Federal, ou escritos nesses slides, ou vão ser objeto de exposição a partir da aula de hoje, ou já foram na aula passada. Como a gente havia dito, são atividades que era uma atividade que exigia que vocês se adiantassem em relação ao conteúdo e fizessem a pesquisa dos conteúdos que estavam sendo cobrados ali. Mas, bom, no geral, acho que todo mundo que entregou a atividade foi bem. É mais uma soma de notas para contribuir para a formação total de notas de vocês. Lembrando que nós temos apenas 3 encontros, gente, contando com a aula de hoje. Nós nos vemos mais hoje, 16, 23 e 30 já é a prova de vocês. Então, a gente hoje dá sequência no nosso conteúdo dos direitos do artigo 5º, nós encerramos na aula que vem, e na aula do dia 23 a gente vê nacionalidade e direitos políticos, dessa forma concluindo a nossa ementa e a disciplina de teoria geral do direito constitucional. Mas, bom, pessoal, vou compartilhar minha tela, vamos para o que interessa, até para não ficar uma gravação longa para vocês, porque ainda fica complicado de... Quanto mais longo, mais difícil é depois para assistir. Opa, aqui, minha tela. Bom, a gente, pessoal, na aula passada estava terminamos a aula, falamos sobre vida, falamos sobre igualdade, falamos sobre legalidade e encerramos nossa conversa. Portanto, a gente começa a falar agora do direito à integridade física e psíquica. Então, o inciso 3º do artigo 5º da Constituição Federal, ele estabelece justamente de maneira bastante singela, de maneira bastante simples, que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Então, esse é um mandamento constitucional que impede que qualquer pessoa seja sujeita a essas formas desumanas de tratamento. Isso vai ter consequência na forma de tratamento das pessoas presas, por exemplo, seja durante a sua abordagem, seja durante a abordagem numa ocasião de um flagrante, ou uma abordagem policial rotineira, ainda que não envolva prisão em flagrante, mas a simples realização de revista nas pessoas, seja a situação que envolve o trabalho das pessoas, seja qualquer relação em que o indivíduo pode ser submetido, subjugado e colocado em uma situação que se considere como desumana, degradante ou de tortura. Então, é um mandamento constitucional bastante amplo no sentido de garantir integridade física e integridade psíquica. Ou seja, a Constituição nos garante não apenas a integridade do corpo, física, da matéria, como também do nosso intelecto, do nosso psicológico. Também a integridade física é muito fácil de se notar se houve ou não desrespeito a ela, né? Exames de corpo de delito, por exemplo, sempre que o indivíduo é levado
a prisão ou algum estabelecimento prévio à própria prisão, à delegacia, ao flagrante, etc., ele é submetido a um exame de corpo de delito. Então, esse exame, ele facilmente constata se houve, em relação à pessoa, a ofensa à sua integridade física. Da mesma forma, algum exame médico muito simples consegue realizar se alguém, em algum outro contexto, também foi submetido a alguma ação que feriu, que maculou, que ofendeu sua integridade física. Integridade psíquica já é algo um pouco mais difícil de se notar, né? É algo que tem a ver com o abalo de uma dada ação na psique, na forma de pensar da pessoa, na forma de interagir com os outros, na forma de se perceber como indivíduo, em como ele se vê, na sua autoestima e também qualquer forma de dano, abalo psicológico também a gente pode falar. Então, portanto, tem a ver com a nossa mente e, portanto, não são danos, não são ofensas tão facilmente perceptíveis. De todo modo, em ambas as situações, a Constituição nos garante essa integridade. Bem tranquilo, né? Na sequência, a gente tem um outro direito. Aqui eu trouxe para vocês 3 incisos que eles vão conversar entre si para trazer para a gente o que é, nos termos da Constituição, liberdade de pensamento e liberdade de expressão também. Então, nós temos aqui 3 incisos que nos dizem. Quarto, é livre a manifestação do pensamento, mas é vedado o anonimato. Na sequência, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização, seja por dano material, moral ou à imagem. E no inciso 9, a gente tem que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Pessoal, esses incisos do artigo 5º, eles nos ensinam algumas coisas muito importantes que têm sido, por alguma razão, esquecida em tempos de internet, em tempos de redes sociais, em tempos de absoluta pretensão de que se tem de dar a liberdade de expressão. Entre nós, gente, funciona a possibilidade de manifestar o que você pensa, funciona da seguinte forma. Você pode falar tudo o que você quiser. Você não será censurado. Você tem a possibilidade, e a Constituição garante isso, que você, na plataforma que você quiser, no meio que você quiser, fale tudo que você quer. Posso falar tudo que eu quero, então, professor? Pode. Isso, no entanto, não quer dizer que você está imune, que você está isento a responder, a ser responsabilizado por aquilo que você externalizou. O que a Constituição garante é que você tenha a possibilidade de falar tudo o que você quiser, sem que você seja objeto, sem que você seja alvo de censura prévia. Então, não é constitucional uma ação que tente te impedir de externalizar, de expor, de publicizar o pensamento que você tem. Você pode falar o que você quer perfeitamente. Só que a depender do conteúdo daquilo que você fala, você vai responder por um crime. Você vai responder por o dano moral que você causou a outra pessoa, pelo dano à imagem que você causou a outra pessoa. Por isso, a Constituição nos diz que qualquer um pode manifestar como bem entender o seu pensamento, no entanto, não pode se escudar, não pode se proteger no anonimato. O que é isso? É um mecanismo concebido pela Constituição para impedir que as pessoas falem o que bem entendam, mas tentem se eximir da responsabilização. Posso falar o que eu quero? Pode, desde que você não faça isso de maneira anônima. Por que não posso fazer isso de maneira anônima? Porque se eu, eventualmente, com a minha ação, eu causo dano à imagem de outra pessoa, se eu, por exemplo, pratico um crime,
de racismo, de discriminação, de alguma outra forma caracterize crime, de homofobia, por exemplo, você, ou algum crime contra a honra, a injúria, a calúnia ou a difamação, você vai responder. Você não quer falar tudo o que você pensa? Beleza, você pode fazer, mas você não pode se esconder, você não pode se ocultar. É vedado, portanto, o anonimato, para que se garanta a eventual responsabilização da pessoa que se excede, que abusa do seu direito de liberdade de expressão. Então, isso é muito importante. Todo mundo pode falar o que bem entender. Isso é uma coisa hoje muito enaltecida. Não, eu tenho uma rede social, eu tenho o Twitter, eu posso falar o que eu quiser no Twitch, no Instagram, ou seja lá onde for, e ninguém pode me privar disso. É certo? Beleza. No entanto, a depender do que você fala, você será responsabilizado. No entanto, dependendo do que fala, você pode ser preso. No entanto, dependendo do que você fala, você pode ser obrigado a pagar indenização a uma pessoa que você ofendeu. Então, isso é muito importante a gente entender como funciona. Eu posso falar o que eu bem entender, eu não posso ser alvo de censura prévia, mas eu também não posso me valer do anonimato. Se eu, com a minha liberdade de manifestação, ofendo alguém, percebam, a Constituição, percebam como ela até na forma de articular esses incisos, ela é precisa. Inciso 4, cada um fala o que quer. Inciso 5º, opa, a depender do que você falar, você vai responder pelo ilícito que você praticou. Você, inclusive, está sujeito a pagar indenização a alguém que você tem, cuja imagem ou patrimônio ou a moral você tem ofendido. Então, essa dinâmica é muito importante. E é também legal a gente ter em mente a noção da censura. O que é que eu não posso permitir em termos de liberdade de expressão? Eu não posso permitir que algo seja tolhido, ceifado, tenha sua publicização impedida antes dele vir a público. Uma situação bastante polêmica, que foi polêmica, agora já está mais tranquila, foi a situação das biografias não autorizadas. Não sei se vocês vão se lembrar, isso já tem um tempinho também, que alguns jornalistas, alguns escritores começaram a escrever sobre a vida de pessoas famosas, inclusive Roberto Carlos, também, se eu não me engano, Gilberto Gil, sem que houvesse consentimento da pessoa, do biografado, nem da sua família. E aí houve a discussão. Isso pode alguém expor a vida de outra pessoa sem que essa pessoa cuja vida foi exposta possa aquecer, possa concordar com isso? Isso pode. Não há a possibilidade de, por exemplo, uma ordem judicial impedir a publicação de um livro, de uma reportagem ou de qualquer outra forma de manifestação de maneira prévia. Por quê? Porque a Constituição nos garante esse direito de manifestação, inclusive em sede de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, como são os veículos de comunicação. Então, eu não posso impedir que isso se torne público. Isso que a gente quer dizer quando nós falamos que não existe censura prévia, quando a Constituição proíbe essa censura prévia. Mas percebam que eu também utilizo um termo censura prévia. E, uma vez publicizado, uma vez externalizado, tornado público, todo mundo já sabe. É possível que um conteúdo seja retirado do ar? É possível que um conteúdo seja impedido de circular? É. Porque, notem, a pessoa teve toda a possibilidade de publicar o que ela queria. Isso se tornou público. No entanto, a partir do momento que se constata que esse conteúdo que foi tornado público, ele é ilícito, porque ele caracteriza um crime, porque ele ofende a imagem de alguém, aí eu posso me valer de medidas para impedir a circulação, para fazer com que a pessoa que publicou isso indenize a outra. Na situação das biografias não autorizadas, o que foi entendido, que inclusive o STF julgou,
Você pode publicar o livro que você quiser sobre quem você quiser, por exemplo. Só que, se essa sua atividade de comunicação excede o que ela poderia fazer como razoável, se ela ataca, por exemplo, a imagem dessa pessoa pública, você estará sujeito a indenizar essa pessoa pelo dano à imagem que você causou. Então, essa dinâmica é muito importante que a gente entenda. Sobretudo nos dias de hoje, sobretudo nos dias em que todo mundo tem um palco próprio em redes sociais, menos eu, porque eu nunca me adequei a esse tipo de comunicação. Mas é muito importante a gente ter isso muito claro, pessoal. E é muito legal vocês terem isso claro também no cotidiano de vocês, no dia a dia de vocês. Ter essas regras, essa dinâmica em mente. Cada um pode falar o que quer, desde que não faça isso de maneira anônima. Não há possibilidade de censura prévia. Agora, uma vez exposto um conteúdo que se mostre ilícito, esse conteúdo está sujeito à retirada do ar, por exemplo. Esse conteúdo pode fazer com que o seu autor seja responsabilizado, seja civilmente, com pagamento de indenização, seja criminalmente, eventualmente, com a supressão da sua liberdade de locomoção, o seu direito de ir e vir, para a prisão. Então, tenha em mente como apenas esses 3 incisos do artigo 5º da Constituição Federal nos demonstram como se dá essa relação entre o que eu posso falar, como eu posso falar e até onde eu posso ir. E aí eu trouxe para vocês justamente, mais uma vez, um trechinho de doutrina para que vocês tenham no material de vocês, indicando o que a gente acabou de conversar sobre a possibilidade de falar o que se pensa, sobre manifestar de qualquer forma suas ideias, informações. Isso, de fato, é algo bastante amplo. No entanto, isso pode ser limitado. A gente geralmente associa a ideia de limitação à liberdade de expressão ao que a gente chama de discurso de ódio, ou hate speech. O hate speech, ele surge com esse nome em inglês, nada mais quer dizer do que discurso de ódio, porque essa discussão começa a surgir no direito estadunidense, em que se reconhece uma liberdade de expressão um pouco mais ampla do que a nossa. No Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, algumas afirmações, inclusive abertamente preconceituosas, podem ser tidas como cobertas, protegidas pelo manto da liberdade de expressão. No Brasil isso não acontece, tá? Nós não encaramos essa liberdade como algo absoluto. Ela é de fato muito ampla, mas não é absoluta. Você pode falar, você pode se expressar, você pode ir até o ponto em que você não ataque a imagem, a moral, a autopercepção de um indivíduo, ou mesmo a forma com que ele é visto pela sociedade, tá? Então aqui, ó, só basicamente tem escrito que a gente acabou de conversar, mas tenha em mente que o direito à liberdade de expressão não é absoluto. Entre nós, o direito à liberdade de expressão não é absoluto. Ele é amplo, mas ele comporta temperamentos, limitações. Então, uma vez que alguém se excede, uma vez que alguém abusa da sua liberdade de expressão, essa pessoa vai responder por esse ilícito. Outro ponto importante, dando sequência, são as disposições constitucionais sobre liberdade de consciência e liberdade de religião. Liberdade de consciência tem a ver com o fato de cada um de nós poder pensar como bem entender e agir de acordo com esses pensamentos, com esses valores, com o que a gente acredita. E a liberdade de crença
e religião tem a ver, é como se fosse uma liberdade de consciência um pouco mais específica, porque ela te permite, ela te dá a liberdade de acreditar naquilo que você quiser, de professar a fé com a qual você concorda, com a qual você foi criado, criada, com a qual você se identifica. Então, você tem a possibilidade, pela liberdade de consciência, de pensar o que você quiser, de enxergar o mundo, de ter valores, de ter padrões filosóficos que você achar por bem, que te fazem sentido. E também, especificamente, você tem a liberdade de, no campo religioso, pensar o que você quiser, professar a fé que você achar por bem, sem que você tenha essas liberdades embaraçadas ou tolhidas ou limitadas de alguma forma por qualquer pessoa. Então a Constituição nos diz expressamente que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, inclusive sendo assegurado o livre exercício de quaisquer cultos religiosos, inclusive garantindo-se proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Como consequência disso, a Constituição, inclusive, assegura a prestação de assistência religiosa em entidades civis e militares de internação coletiva. Pessoal, por que o padre, o pastor, o representante de qualquer religião, ele tem livre trânsito em hospital? Porque a própria Constituição garante isso, que a assistência religiosa, onde houver pessoas cuja liberdade de locomoção está limitada, seja por razão de saúde, seja por razão de cumprimento de pena ou de alguma outra forma de limitação da liberdade, essas pessoas têm assistência religiosa garantida, elas têm o direito de ter contato com a pessoa que faz parte da sua religião, que compõe a forma de professar tal fé ou de celebrar os seus cultos, ou etc. Eu estou tentando falar de maneira bastante ampla, porque nós no Brasil, até pela nossa forma histórica de colonização, de formação, nós somos um povo eminentemente cristão e ainda acho que ainda majoritariamente católico. Então, para a gente, a figura do religioso tem muito a ver com a figura do padre ou do pastor. Só que a gente tem que abrir muito a mente em relação a isso, porque nós não estamos falando apenas do religioso cristão. A Constituição garante a toda e qualquer forma de religião essa proteção. Então, se o indivíduo tem uma religião de matriz africana, que é até um termo hoje discutido, se essa matriz seria de fato africana ou se na verdade seria algo realmente brasileiro, local. Independentemente dessa pessoa ter a religião que for, essa assistência religiosa, essa liberdade de crença, essa proteção aos locais de culto e os seus rituais e suas liturgias, tudo isso é protegido pela Constituição. Então, o nosso ideário, ele é muito povoado pelas figuras que representam a fé cristã, porque para a gente é o mais natural, assim, a maioria, é o hegemônico, é o majoritário. Não obstante, e é justamente pensando na situação das minorias que a Constituição protege isso. Porque o que é maioria é muito fácil você manter protegido, já que todos compreendem e seguem. Merecem, no entanto, mais proteção justamente as formas de pensar, de ser, de professar uma fé que não seja majoritária, que não seja hegemônica. Então, especialmente para essas religiões que são minoritárias, que não compõem o grande mainstream da religião brasileira, que fogem um pouco do tronco do cristianismo. Então, qualquer religião que você pensar, o candomblé, o muçulmano, além do catolicismo, além dos evangélicos, tudo isso é alvo de proteção constitucional. Da mesma forma que esses indivíduos que estão no hospital, por exemplo, têm assistência religiosa,
também, se eu estiver numa outra forma de segregação de pessoas, de limitação da liberdade de pessoas em um estabelecimento militar, eu também posso ter, também tenho o direito de ter essa assistência religiosa, independentemente da minha fé, da minha religião. E a gente tem na sequência um desdobramento da liberdade de consciência, que é o que nós chamamos de escusa de consciência. A escusa é uma palavrinha que vocês já ouviram, vão continuar ouvindo várias vezes ao longo do curso de vocês, que é como uma exceção, que é como uma permissão, uma desculpa em sentido mais amplo. Se você jogar escusa no dicionário, vai te voltar escusa. Perdão, escusa vai voltar como desculpa. É uma desculpa para que você não precise fazer algo, em sentido mais fácil de ser entendido. Então, a Constituição também nos garante que nós estamos perdoados, desculpados de algumas obrigações, se aquela obrigação fere a nossa crença, fere a nossa consciência, melhor dizendo. Então, por exemplo, isso aqui se tornou bastante discutido entre nós na América, no Ocidente, com a situação da Guerra do Vietnã, em que você tinha de um lado, no contexto maior da Guerra Fria, teve Guerra do Golfo depois, mas antes Guerra do Vietnã, e ao mesmo tempo que você tinha aquela coisa de dominação de territórios por grandes potências, em especial Estados Unidos, União Soviética e China, naquele grande cenário maior da Guerra Fria, você também tinha a cultura hippie aflorando, você tinha muito a filosofia pacifista entre os jovens que justamente estavam em idade de alistamento. Então, começou-se a discussão. Eu posso obrigar uma pessoa que não crê, que não acredita em violência, que não pega em armas, que se recusa, pelas suas convicções, pelos seus valores pessoais, a participar dessa atividade bélica da guerra, por exemplo? Eu posso obrigar essa pessoa a participar? Isso é legítimo? Isso é possível? E a partir dessa discussão, em especial, se começou a permitir que essas pessoas, qualquer um de nós, melhor dizendo, se por razões de crença religiosa, convicção filosófica ou política, não quisermos nos sujeitar à obrigação que é imposta a todas as pessoas, nós não podemos ser privados de nenhum direito. Então, o exemplo mais corriqueiro: se eu sou um pacifista, se eu sou alguém que verdadeiramente vive um modo de ser incompatível com a militarização, eu sou obrigado a me alistar no Exército Brasileiro? Não. Você pode, e a depender também dos termos impostos pela lei específica do alistamento, você pode ser desobrigado de realizar essa obrigação que é imposta a todas as pessoas do gênero masculino no Brasil quando fazem 18 anos. Acho que você vai um pouquinho antes dos 18, acho que eu fui com 17, alguma coisa, sei lá. Enfim, esse é um exemplo de como a sua forma de se perceber, de acreditar nas coisas, de ver o mundo é protegida pela Constituição. Se existe uma obrigação para todos os brasileiros, todas as brasileiras, só que isso é contrário ao que você acredita, o que você acredita será respeitado. Você não estará sujeito, desde que isso, evidentemente, faça parte de quem você é, como você se vê, da sua formação como uma pessoa, de como você enxerga o mundo. Tem que ser algo profundo, tá? Não é algo apenas, eu não gosto disso. Isso é chato, né? Poxa, eu quero me livrar. Não. É claro que isso aqui é aferido de acordo com a profundidade que essa crença afeta a sua pessoa. Mas se você verdadeiramente tem um valor, a religião, uma forma de pensar, até política, que te impede
que é completamente incompatível com uma obrigação imposta a todas as pessoas, você pode não cumpri-la. Mas você terá, nessa situação, uma prestação alternativa. Isso que quer dizer, esse inciso, de maneira um pouquinho confusa, porque ele diz para a gente que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, de convicção filosófica ou política, a não ser que as invoque para eximir-se de obrigação a todos imposta e se recuse a cumprir uma prestação alternativa. Então, o que a Constituição diz é que, olha, se existe uma obrigação imposta a todos os brasileiros e brasileiras e você, por motivo de religião, convicção filosófica ou política, não pode cumprir essa obrigação, você terá em seu favor uma obrigação alternativa. Se você não cumpre nem a obrigação que era imposta a todos, nem a obrigação alternativa, aí você sofrerá consequências, aí você pode ter direitos restringidos, limitados, mas o que a Constituição garante é que as suas convicções pessoais, se elas são incompatíveis com uma obrigação imposta a todas as pessoas, isso pode fazer com que você não tenha seus direitos restritos, mas que você cumpra uma obrigação alternativa quando for fixada em lei. E esse é o nome que a gente dá a essa situação se chama de escusa de consciência, ou você está desculpado em razão da sua consciência, ou você tem uma exceção para não cumprir uma obrigação em razão da sua consciência. Então, incisos 6, 7 e 8 do artigo 5º da Constituição abordam justamente essas liberdades de pensamento. A gente acabou de falar aqui propriamente de pensamento, mas de manifestação propriamente dita do pensamento, o que você pensa e o que você fala. E agora, na sequência, nós temos a possibilidade de acreditar, pensar, acreditar e, inclusive, agir de acordo com essa crença, inclusive de ordem religiosa. Sequência, pessoal, quem está chegando, a Juliana, a Fabrícia, sejam muito bem-vindas, tá? Eu comecei a gravar tem uma meia hora, para a gente não perder tempo e para que vocês também, quem for assistir depois, consiga assistir desde o início todo o conteúdo. Mas, por favor, vocês estão em casa, parem, perguntem, não fiquem com dúvidas também, tá? Mas o comecinho da aula está gravado para vocês, fiquem tranquilos, e também para quem for assistir depois. Na sequência da liberdade de consciência e religiosa, se todos nós temos essas liberdades resguardadas, a Constituição também estabelece que o Estado brasileiro não pode intervir em nenhuma religião, seja para favorecer, seja para prejudicar, porque desde que há divisão entre igreja e Estado, entre religiões e Estado, a partir da fundação das repúblicas e entre nós, desde a Constituição, a primeira Constituição Republicana de 1891, nós temos a formação de um Estado que não se relaciona com as igrejas. Essa forma de Estado, que não pode nem beneficiar nem prejudicar nenhuma igreja, nós chamamos de Estado laico, leigo ou não confessional. São 3 expressões, tá? Que são sinônimas. Então, Estado laico, leigo, não confessional é exatamente a mesma coisa, que quer dizer que existe uma postura de neutralidade do Estado em relação a todas as religiões. Repito, não pode nem favorecer nem prejudicar nenhuma das religiões. Isso está previsto na Constituição bem lá na frente, depois do artigo 5º, no artigo 19, em que se estabelece que é vedado aos entes federados, União, Estados, DF e municípios, que estabeleçam cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, dar apoio
a esses cultos religiosos ou igrejas? Impedir seu funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Então, isso tudo é vedado. Nenhuma entidade pública pode ter essas formas de relação com uma igreja, com nenhuma igreja. A única ressalva fica a cargo da colaboração de interesse público. Ou seja, o Estado não pode favorecer nem prejudicar nenhuma igreja. No entanto, existe uma igreja que tem um projeto de assistência social que converge com as obrigações do Estado, de fornecer talvez alimentação, saúde, educação para algum grupo de pessoas. Isso pode? Pode, desde que exista uma cooperação formalmente estabelecida, porque nessa situação a igreja está realizando uma função que converge com as funções do Estado, que a igreja, em alguma medida, realiza uma função que até seria a rigor do Estado. Então, é possível que exista, nessa situação, uma colaboração, uma participação entre igreja e Estado. Agora, não sei se vocês se lembram da situação da reunião secreta do Crivella, que eu acho que foi em 2018, 2019. O Crivella, prefeito do Rio, ele é representante de alguma denominação religiosa e ele, numa reunião, dizia para os seus interlocutores: olha, não, vocês da igreja, nós aqui da igreja tal, vamos resolver tudo, fala com a fulana lá, que a gente consegue para vocês na hora a vantagem pública que for, a construção pública que for, o acesso ao serviço público que for. Na época, falou-se especificamente. Mas o que você tinha ali era uma relação ilícita, inconstitucional, de favorecimento de uma religião pela administração pública, pelo Estado brasileiro. Porque ali não tinha uma situação de cooperação, de ajuda, não tinha uma igreja fazendo uma função que seria do Estado. Não, eu tenho apenas um administrador público que é ligado a uma igreja que estava ajudando, que estava realizando serviços públicos especificamente para pessoas que comungavam da mesma fé que ele, pertenciam à mesma denominação religiosa. Isso é inconstitucional, isso é ilícito, isso é ilegal, isso inclusive enseja improbidade administrativa. Não existe, não pode existir esse tipo de relação. Por quê? Porque se eu favoreço uma religião, eu estou automaticamente colocando em segundo plano as demais. Então, a Constituição, quando estabelece um Estado neutro, ela está garantindo a nossa liberdade de consciência e de crença, inclusive o nosso livre exercício de cultos religiosos e proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, o papel do Estado brasileiro tem que ser neutro em relação a toda e qualquer religião, ressalvadas as situações de cooperação e interesse público. De resto, não há relação entre Estado e religião. Isso é vedado. Isso é vedado para que todos nós tenhamos garantidas de maneira plena nossas liberdades de consciência e também, especificamente, de religião. Na sequência, nós temos direito à intimidade, vida privada, honra e imagem. São esses, pessoais, direitos todos que estão intimamente relacionados. Eu coloquei para vocês aqui alguns conceitos sobre qual seria o conteúdo desses direitos. Esses direitos, se a gente pudesse resumir em uma noção geral, eles têm a ver com a ideia, primeiro, de você ter um espaço, um contexto em que você pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, e ninguém tem nada a ver com isso. Você não pode ser atacado pelas coisas que você sequer pode chegar ao conhecimento de outras pessoas, coisas que você faz ou deixa de fazer em um espaço de intimidade seu. Então, por exemplo, se eu tenho uma situação
da casa de uma pessoa que foi invadida. Alguém entrou na casa de outra pessoa sem pedir autorização. A casa é o local em que nós realizamos de maneira mais ampla a nossa intimidade, a nossa vida privada. Você faz o que você quer na sua casa. Se você quiser andar sem roupa, se quiser, sei lá, andar plantando bananeira, se você quiser enfiar o dedo no nariz, sei lá, que te der na telha. Você faz, porque é um espaço de intimidade, é um espaço em que você não será visto, percebido. Então, essa noção de que você tem um espaço protegido, e o melhor exemplo deles é a casa, é uma decorrência desses direitos todos protegidos pela Constituição. Então, a gente tem o direito de intimidade, o direito de estar só. É esse direito de estou na minha casa e faço o que eu bem entendo. A minha intimidade é isso. Ou, por exemplo, quando existe situação de câmeras registrando pessoas em espaços privados, em um banheiro, por exemplo, numa empresa, ou num provador. Isso viola a intimidade dessa pessoa. Por quê? Porque aquele é um espaço restrito, aquele é um espaço que você vai tirar a roupa, fazer o que você quiser, porque é um espaço em que nenhuma outra pessoa deveria notar o que está acontecendo ali. É um espaço de intimidade. Então, esse direito de estar só, de fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, sem ser notado, sem ser visto, fazer o que tiver na telha, é a garantia da sua intimidade. É evidente que se você fazendo isso em locais públicos, você está abrindo mão da sua intimidade em relação a essa situação. No entanto, existem locais que, por nós, pela nossa forma de criação de organização social, são esperados que nós tenhamos a intimidade. É natural que nós exerçamos nossa intimidade em seu nível máximo nesses locais, cujo melhor exemplo é a casa. A gente também tem, todos nós temos direito à vida privada, que é ser do jeito que você quiser. E ninguém tem nada a ver com isso. Você pode pintar seu cabelo da cor que for, você pode ter orientação sexual que for, você pode se identificar com o gênero que for, você pode fazer a tatuagem que você quiser, desde que, é claro, isso não ofenda direitos de outras pessoas. Por exemplo, tatuar uma suástica é algo ilícito, porque você está realizando um ato que transcende, que vai além da sua apenas vida privada, mas todos nós, quando a Constituição nos garante o direito à vida privada, ela está nos garantindo o direito a gente ser como a gente bem entender, como a gente quiser, e ninguém tem nada a ver com isso, ou seja, ninguém pode realizar nenhuma intervenção no que você é ou no que você gosta de ser. Isso não tem nada a ver com a vida de ninguém e, portanto, não é legítima nenhuma imposição sobre isso em relação a você. A gente também tem o direito à honra. E é legal vocês terem em mente, desde já, pessoal, é importante que vocês fixem isso, que a honra ela tem duas dimensões. A dimensão objetiva e a dimensão subjetiva. A honra objetiva é como as pessoas me veem, como eu sou visto pela sociedade. Por exemplo, em situação de negativação indevida do nome de alguém, ou se você pratica um crime de calúnia, de difamação contra alguém, você está afetando a visão. Se você imputa a alguém um fato ilícito, ou se você imputa a alguém um fato considerado crime, você está manchando a imagem dessa pessoa perante a sociedade. Você está ferindo, você está maculando a forma com que esse indivíduo é visto pelos demais. Isso é honra objetiva. É como as pessoas te veem. Porque pode acontecer uma ofensa com você que você não está nem aí. Para você pessoalmente, a sua autoestima, a sua autopercepção, a forma com que você se enxerga, você não está nem aí. Fulano te chamou disso, daquilo. Para você, tô nem aí. No entanto, a forma com que as pessoas te veem foi afetada por isso. Então, imaginem que você, sei lá, vocês somos operadores do direito, somos
de qualquer ordem, de qualquer instituição. E somos chamados de corruptos. Pra gente, pode ser que para você, isso, tá, você me chamou de corrupto, você falou no jornal que eu sou corrupto, você postou na sua rede social que eu sou corrupto, não tô nem aí, não mexe com o meu dia isso. Não mexe com a minha autopercepção, não mexe com os meus valores. No entanto, quando você faz isso, quando o indivíduo faz isso contra você, esse indivíduo está atacando a sua honra objetiva, que é a forma com que os outros te veem. Tipo, opa, eu não tô nem aí para isso em relação a como eu me vejo, porque eu sei quem eu sou, etc. Mas isso está afetando a forma com que as demais pessoas me veem. Tipo, opa, isso aqui tá pegando mal. Ah, se eu sou um juiz, se eu sou um agente público, se eu sou um promotor, um defensor público e me chamam de corrupto, isso tem um peso na minha instituição, nas pessoas que convivem comigo, nas pessoas que trabalham comigo. Tipo, opa, isso é um exemplo de ataque à honra objetiva. E a honra subjetiva tem a ver com como você se vê. Apenas. Nossa, a pessoa me divulgou um texto. Não, melhor ainda, a pessoa me mandou uma mensagem. Antigamente o exemplo era a carta que a doutrina usava. Mas quem ainda pegou o tempo da carta, a pessoa te mandou uma carta, ou a pessoa te mandou uma forma de comunicação direta, uma mensagem, um DM, o que for, e falou coisas para você que mexem intimamente com a forma com a qual você se vê, que te deixam abalado internamente, ou abalado, tipo, nossa, a pessoa falou de tal situação que eu vivi, ou de tal coisa que eu fiz, isso mexeu muito com a forma com que eu me vejo, isso afeta a minha autoestima, isso afeta a forma com que eu me enxergo como pessoa. Se existe essa afronta, ainda que ninguém saiba, só eu que recebi essa mensagem, ainda que ninguém saiba, se isso tem capacidade de afetar negativamente a forma com que eu me vejo, com que eu me percebo, isso é um ataque, é uma ofensa à minha honra subjetiva. Então, essa divisão da honra em objetiva e subjetiva, vocês vão ver várias vezes, tá? Vocês vão ver em direito penal, vocês vão ver em direito civil. Se vocês não viram ainda, anotem com bastante carinho que a honra se subdivide, portanto, em duas. Objetiva, que é como eu sou visto, e subjetiva, que é como eu me vejo. E também a imagem, que eu acho que é o mais fácil de entender, que é a minha imagem. Eu, Guilherme, ou vocês, cada um de vocês, todos nós temos esse direito à imagem, à representação da pessoa, uma foto da pessoa, a divulgação do nome da pessoa. Então, quando eu tenho o resguardo da imagem, eu tenho justamente essa proteção à minha externalização, a imagem que eu tenho. Uma foto minha que é tirada de maneira indevida e publicada em algum lugar. Isso é uma ofensa à minha imagem. Isso, a pessoa está se valendo da minha imagem de maneira indevida, às vezes até com fins comerciais. Essa proteção à sua imagem, que vai ter desdobramentos no seu nome, na sua voz, a depender do tipo de função de quem você é, da função que você exerce, da atividade que você exerce. Então, essas caracterizações da pessoa também são protegidas. Vocês já devem ter visto um pouco disso em direito civil, se não viram, também vão ver, mas sob a ótica dos direitos da personalidade, como a gente estudou lá no comecinho da teoria geral dos direitos fundamentais, que tem a ver com como o direito civil protege esses direitos, e a imagem e a honra também estarão lá no Código Civil para vocês reverem. A Constituição, de todo modo, vai falar para a gente no artigo 5º, inciso 10, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Mais uma vez, assegurado o direito à indenização caso algum desses direitos seja violado. Se alguém viola minha imagem, minha honra, minha vida privada ou minha intimidade, a pessoa está sujeita a me indenizar. Percebam como isso tem a ver, acho que todo mundo entrou depois, pessoal, mas eu falei agora há pouco sobre liberdade de... Opa!
expressão. A liberdade de expressão vai encontrar limites. A liberdade de expressão, ela é limitada pelos direitos da outra pessoa, especialmente a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da outra pessoa. Então, ADP, você pode falar o que você bem entender, desde que você não se valha do anonimato e você não pode ser alvo de censura prévia. No entanto, tudo que você fala será objeto de análise, de escrutínio em público. Se você fala algo que excede o seu direito de liberdade de expressão, isso caracteriza a ofensa ao direito de outra pessoa, em especial a honra da outra pessoa, a imagem da outra pessoa, a vida privada de outra pessoa, você vai responder por isso. Então, você pode falar o que você bem entender, mas você está sujeito à responsabilização por tudo aquilo que você fala. E de onde vem essa responsabilização? Justamente do direito que todos nós temos à intimidade, vida privada, à honra e imagem. Então, há uma contraposição muito direta entre a liberdade de expressão e esses direitos de intimidade em sentido mais amplo. Então, aqui no direito à intimidade, vida privada, honra e imagem, se encontra a maior limitação à liberdade de expressão. Na sequência, a gente tem algum desdobramento, dois desdobramentos, melhor dizendo, específicos em relação a esses direitos. Falei para vocês que, por exemplo, a casa é o lugar mais emblemático em relação à intimidade. Porque é nela que nós exercemos a intimidade de maneira mais ampla, de maneira em que se espera que seja um espaço de proteção à intimidade. Então, por isso a Constituição, de maneira expressa, vai falar que a casa é um asilo, um abrigo inviolável da pessoa. Ninguém pode entrar em uma casa sem consentimento do morador. Ou seja, aquela coisa de filme. O policial tenta entrar, um curioso quer entrar na casa. Se você não diz que você pode entrar na minha casa, você não pode entrar. Você está praticando um ato ilícito. Você está praticando, inclusive, um crime de violação de domicílio. Se você entra na minha casa sem eu permitir que você entre. Isso é crime, inclusive. Isso decorre da proteção à casa da pessoa. Então, ninguém pode entrar na casa de outra pessoa sem o consentimento do morador, da pessoa que ali está. E aí existem, no entanto, exceções. No caso de flagrante delito, desastre, prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Essas exceções eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. E a gente também, aqui na sequência. E a gente também tem como consectário, como decorrência também dessa proteção a esses direitos, a inviolabilidade do sigilo da correspondência, para quem pegou a época das cartas também, das comunicações telegráficas, quem ainda pegou um tempo um pouco anterior, eu cheguei a ver acho que 2 ou 3 vezes na vida só, e de dados e comunicações telefônicas. E é curioso, pessoal, que hoje as próprias comunicações telefônicas já estão em desuso. Porque comunicação telefônica é eu pegar o meu celular e ligar para você. Isso é comunicação telefônica. Agora, a maioria de vocês, sobretudo quem for mais novo na turma, pessoal que terminou o ensino médio há pouco tempo, eu acho que vocês não usam comunicação, vocês devem fazer tudo com o celular, menos ligar para alguém ou receber ligação, né? Acho que hoje é cada vez mais incomum o uso do celular para ligação. A gente resolve, sei lá, 80% das coisas por meio de mensagens, escrevendo, por meio de aplicativos de mensagem instantânea, seja o WhatsApp, seja algum equivalente.
Então, até hoje, se eu daqui a 20 anos for dessa aula, eu vou ter que fazer uma piada sobre comunicação telefônica e falar, olha, isso aqui é uma coisa muito antiga, eu já vou estar com alguns anos a mais, já cabelos brancos mais aparecendo, e vou ter que falar, olha, isso aqui, para você, jovem de 18, 19 anos, eu vou ter que explicar o que é uma comunicação telefônica, quase. A gente, até fazendo esse parêntese, hoje o que a gente tem de mais sensível, pessoal, são os dados telefônicos. São as informações que você carrega no seu celular. Mas a conversa em si, a Constituição, lembrem, ela é de 88, quando as linhas telefônicas, inclusive, valiam horrores, se você declarava no imposto de renda, inclusive, de tão caro, tão valiosa que era uma linha telefônica, ela vivia nessa realidade. Hoje, o que a gente tem, no entanto, de mais sensível à intimidade são os dados dos celulares, os dados que a gente chama de dados telemáticos. Então, o que a gente tem que mais bem representa a intimidade não é uma carta, não é uma comunicação telegráfica, não é uma comunicação telefônica. É o nosso celular. Uma pessoa com seu celular, ela tem acesso ao que você fala, o que você... tudo, sua vida, sua conta bancária, com quem você fala, como que você fala, com que frequência você fala com tal pessoa, que imagens, que vídeos você tem salvos no seu aparelho telefônico. Então, hoje o que a gente tem de mais sensível são os dados telefônicos e telemáticos. Mas notem também, vou até aproveitar para colocar isso em destaque aqui no slide agora, que eles também são objeto de proteção constitucional. Então, tudo isso é protegido. Por exemplo, se você é uma situação, se você não, mas imagine que um cliente seu, ele foi preso em flagrante delito transportando 400 quilos de cocaína, que tem um valor absurdo, você está falando em milhões e milhões e milhões de dólares. A polícia apreende essa carga, ele estava dirigindo um caminhão, uma caminhonete, e ele foi preso em flagrante delito, e ele traz com ele o aparelho telefônico. A polícia não pode acessar o aparelho telefônico dessa pessoa sem autorização judicial. O policial não pode forçar o indivíduo a colocar o dedo, a dar a senha. Se fizer, ele está agindo de maneira ilegal, inconstitucional, em abuso de autoridade. Mas tamanha a proteção da intimidade que essa situação, o policial tem que pegar o celular, levar para o delegado, falar, delegado, tá aqui. Pede para o juiz liberar a perícia desse celular, para que a gente consiga acessar. Então, tamanha é a proteção constitucional. Quem dirá uma outra pessoa ter acesso ao celular de qualquer um de vocês sem a autorização do próprio dono ou em alguma outra forma que não envolva a prática de crime. Então, tudo isso é alvo de proteção constitucional, é objeto desse resguardo, porque, em última análise, a gente está protegendo a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem de cada um de nós. E aí percebam que aqui também eu vou ter exceção, mas é uma exceção bem específica, apenas para comunicações telefônicas, em forma prevista em lei para investigar crime ou instruir uma ação penal já em curso. Mas aqui estão para vocês, com um pouquinho mais de detalhes, esses dois incisos aqui, o 11 e o 12. Primeiro, a casa. A gente tem que ter em mente que a Constituição, quando protege a casa, ela não protege especificamente a sua residência, o local em que você mora, mas todo e qualquer espaço que faz, às vezes, que tem a função de casa. Como assim, professor? Esse espaço de intimidade, esse espaço em que você vai enfiar o dedo no nariz, em que você vai andar de bananeira se você quiser, em que você vai ficar sem roupa, em que você faz o que der na telha. Esse espaço de legítima proteção
da sua intimidade, de você fazer o que você quer, todo espaço que te proporciona isso é objeto de proteção constitucional também. Então, não apenas a casa. A jurisprudência já fala para gente que um quarto de hotel igualmente tem que ser protegido. Porque quando você está hospedado num hotel, naquele momento em que você está ali, é que você faz daquele espaço a sua casa. O que está ali, o que você guarda ali, as coisas que você faz ali, também. E, a depender das circunstâncias, escritórios, consultórios, alguns estabelecimentos industriais também podem ser considerados como se casa fossem, desde que se trate de um lugar privativo, ocupado por alguém com direito próprio, ou seja, apenas ele está ocupando, de maneira exclusiva, ainda que em caráter temporário. Por exemplo, um quarto de hotel. Então, embora a Constituição fale em proteção da casa, a casa é asilo inviolável, a gente tem que ter em mente que outros locais que tenham essas mesmas características que a casa, ou seja, locais em que há expectativa de intimidade, eles também sejam protegidos nos termos da Constituição Federal. E a Constituição nos diz que ninguém pode entrar na casa a não ser que o morador dê o consentimento, a não ser que o morador aqueça. Mesma coisa com todo e qualquer lugar que tenha a função de casa. Só que aí a Constituição, na sequência, traz para a gente exceções. Nós falamos que a Constituição permite que alguém entre na casa do outro, pule o muro, entre porta dentro, sem consentimento do morador, primeiro em situações de emergência. Flagrante delito. Se eu tenho um crime em curso, seja um crime dentro da própria casa, seja um crime que o indivíduo está fugindo e entrou na sua casa para se esconder, é permitido que a polícia entre na sua casa, por exemplo, para ir atrás do indivíduo que está em fuga ou para atender uma ocorrência que diga respeito a algo dentro da sua casa. Uma situação, por exemplo, de violência doméstica. A polícia não precisa pedir ao seu fulano, dona ciclana, posso entrar? Não. Se eu estou diante de uma hipótese de flagrante delito, eu posso entrar. Mesma coisa, o indivíduo acabou de praticar um crime, acabou de assaltar um estabelecimento comercial e você mora ao lado. Ele, para fugir, pulou na sua casa. A polícia também pode entrar na sua casa nessa situação para impedir a fuga dessa pessoa que se encontra em estado flagrancial. Mesma coisa, desastre ou prestar socorro. Imagine que, sei lá, aconteceu um terremoto na cidade, ou algo extraordinário, ou como, acho que há 3, 4 semanas, pareceu que o mundo ia acabar em Campo Grande e caiu árvore na cidade inteira. Em situações dessa natureza, se você vai prestar socorro, se eu estou diante de uma situação de calamidade, também essa proteção à casa, ela é afastada. Então, você, nessa situação, pode entrar na casa sem consentimento do morador. Ou seja, você pode invadir a casa, você pode entrar de maneira que não se configure ilícita, que não seja inconstitucional. E aí a gente tem uma situação, pessoal, que não é uma situação de emergência, que é uma situação muito específica para cumprimento de ordem judicial. Essa situação só pode ocorrer durante o dia. Essas situações de emergência, flagrante, desastre, prestar socorro, qualquer hora do dia, tá? Tanto faz, tanto fez. Pode ser de madrugada, pode ser no meio da tarde, no meio da manhã, no começo da noite, a hora que for. Quando eu estiver diante da situação emergencial, isso pode acontecer. Só que também é possível que seja um policial, seja um oficial de justiça, eles tenham que entrar na casa de uma pessoa para cumprir uma ordem judicial.
Então, eu vou, sei lá, preciso realizar a penhora de um bem de um devedor tal. Ou eu preciso realizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão criminal. Eu preciso realizar a prisão preventiva de um indivíduo. Eu posso entrar na casa dele sem autorização? Pode. É evidente que pode, senão você nunca conseguiria dar cumprimento a essa ordem judicial. No entanto, a Constituição diz que isso só pode ocorrer durante o dia. Não sei se vocês já repararam, agora a gente não tem mais tanto isso na TV, mas sei lá, há 3 anos, 2 anos, era muito comum todo mundo aguardar ansiosamente deflagração de operação da Polícia Federal na casa de alguém. Vocês já notaram que a polícia fica na frente da casa, parada com as viaturas, com toda a equipe policial, esperando amanhecer, o sol sair ou das 6 horas da manhã para poder entrar. Por quê? Porque antes disso não pode. A polícia só pode entrar naquela casa para cumprir o mandado de busca e apreensão, para prender a pessoa durante o dia. Se passou das 18 ou se o sol já se pôs, e se o sol ainda não nasceu, ou se ainda não são 6 horas da manhã, nessa janela de tempo, não pode haver o cumprimento de ordem judicial naquela casa. Notem que a Constituição dá uma proteção tamanha para a casa da pessoa que, durante esse período de descanso, não pode haver a interrupção, a excepcionalização, a flexibilização dessa proteção ao domicílio. Então, apenas durante o dia. Então, se vocês se perguntarem por que as operações da polícia, a gente só fica sabendo delas, elas só acontecem às 6 da manhã, é por conta dessa disposição constitucional. E aí é claro que é a jurisprudência que definiu que existem 2 critérios para você saber o que é dia ou o que é noite. Primeiro, o critério cronológico, o critério do relógio, que é 6 da tarde, 18 horas às 6 da manhã, é noite. Ou seja, só é dia das 6 da manhã até 17h59. Deu 18 e já se considera noite. Ou um critério real, um critério que a gente observa, ou um critério físico astronômico. Dia é a aurora, primeiro raio de sol despontou no horizonte, é dia, independentemente da hora. E crepúsculo, a hora que o último raio de sol some no horizonte, já é noite. Então, você pode utilizar de um dos 2 critérios. O critério mais seguro, evidentemente, é o cronológico. Então, das 6 às 18 horas para que você cumpra uma ordem judicial na casa de alguém. Ou seja, para que a polícia, o oficial de justiça, ou seja lá quem for que vai dar cumprimento a essa ordem judicial, em geral vai ser ou a polícia mesmo, ou um oficial de justiça, só podem entrar na casa de alguém sem consentimento durante o dia. Nos demais casos, nas demais exceções, qualquer hora do dia. E, se não estou diante de nenhuma exceção, em nenhuma hora do dia, durante os 7 dias da semana, uma pessoa não pode entrar na casa da outra sem autorização de quem ali mora. Lembrando que a noção de domicílio é mais ampla do que apenas a casa. E aí a gente tem o que eu falei para vocês por último, sobre sigilo das telecomunicações. A gente tem, voltando aqui, essas proteções todas: correspondência, comunicação telegráfica e dados, e também comunicações telefônicas. Apenas para as comunicações telefônicas, a Constituição estabeleceu alguns requisitos. No último caso, apenas a interceptação telefônica, o que a polícia hoje não consegue mais fazer porque ninguém mais fala no celular, mas que há poucos anos, a coisa de, sei lá, 10 anos, era a melhor ferramenta de investigação. Você só pode fazer por ordem judicial, nos termos da lei, e para investigação criminal ou para instrução de alguma investigação
em curso. Então, esses 3 requisitos são dados pela Constituição para que você possa fazer a interceptação telefônica de alguém. E aí, para que vocês devem estudar isso em algum momento da vida de vocês, existe a Lei 9296 de 96. Ó, notem o que ela faz. Regulamenta o inciso 12, parte final do artigo 5º. Então, a Lei 9296 é a lei que a gente chama de Lei da Interceptação Telefônica, porque é uma lei curtinha que estabelece para a gente exatamente todos os requisitos para que eu possa realizar a interceptação telefônica de alguém. Ou seja, para que a polícia possa ficar ouvindo tudo que você conversa no seu celular, que é uma forma de investigação criminal. Fins criminais. Então, aqui o período, que é de 15 dias, o tipo de crime, tudo isso é previsto em uma lei. Só que percebam que os dados telefônicos e telemáticos que eu disse para vocês, que são hoje muito mais sensíveis, eles não estão sujeitos a essa lei. Quando o juiz quer ter acesso ao celular de alguém, ou ao que você tem salvo na sua nuvem, ou qualquer outra forma de dado de informática que tenha relação com a sua pessoa, ele apenas vai fazer um juízo de ponderação. A sua intimidade vale mais do que o interesse coletivo em uma investigação criminal? Se sim, se eu tenho indícios de que você participa de crimes, o seu cliente, seja lá quem for, a pessoa que for, tem participação em crimes, em geral, essa proteção aos dados do seu celular, aos seus dados de informática, essa proteção será afastada, mas não nos termos da Lei 9296, porque a Constituição estabelece requisito de lei apenas para comunicações telefônicas. Repito, comunicação telefônica é apenas o ato de conversar ao telefone, que muitos de nós sequer fazemos. É curioso que hoje alguém para me ligar, eu não ligo para ninguém também, eu resolver por WhatsApp. Essa pessoa manda o WhatsApp para você perguntando se ela pode te ligar tal horas. Então é como se fosse um evento no seu dia, né? Vou colocar na minha agenda, tal horas alguém vai me ligar. De tão incomum que tem se tornado realizar ligação. Mas enfim, a gente tem essa questão que hoje é equacionada dessa forma. Se eu pretendo fazer interceptação telefônica de alguém, eu preciso dos requisitos legais. Se eu quero acessar os dados do telefone e dados da informática das pessoas, eu não preciso do que está na lei, porque a Constituição apenas fala que as comunicações estão sujeitas a um regramento legal. Pessoal, na sequência, liberdade de informação e sigilo de fonte. A Constituição diz para a gente, o artigo 5º, inciso 14, que é assegurado a todos o acesso à informação e também resguardado o sigilo da fonte. Então, o que é liberdade de informação? Está aqui, mais uma vez, um trecho de doutrina. Pessoal, você pode receber informação por onde você quiser. Não é recomendado que a sua única fonte de informação seja o grupo de WhatsApp, sei lá da onde, cheio de fake news. Não é recomendado. Mas se você quer fazer isso, ninguém tem nada a ver com isso. A Constituição permite que você acesse informações de onde você bem entender, de onde você achar que é mais adequado. Então, todos nós temos o direito de acessar informação. Então, nós podemos acessar, nos informar da forma que nós acharmos mais convenientes, de acordo com as nossas concepções, nossos valores, o que a gente acha por bem. A gente se informa por onde a gente quiser. E, da mesma forma, existe o direito dos veículos de comunicação e das pessoas dedicadas à comunicação coletiva de fornecer essas informações.
E aqui, logicamente, todas essas liberdades, elas encontram um limite quando você ofende direito de outras pessoas. Aquela frasezinha que a sua avó talvez falava para você, o que você ouvia que era quando era criança. Ah, o seu direito vai até onde começa o do outro. Pessoal, isso é pueril, é bobinho, mas é muito real. Você tem todos os direitos que a gente está estudando aqui, só que eles nunca são absolutos. Eles sempre vão parar quando você atingir, se você for o caso, de um excesso no seu exercício do direito, mas se você atingir o direito de outra pessoa. Então, existe esses direitos, tanto a nós de nos informarmos por onde nós bem entendermos, quanto aos meios de comunicação de fornecer essa informação a nós, e ainda para o exercício das funções de comunicação, a Constituição garante o sigilo da fonte. Ou seja, o jornalista, o jornalista não é necessariamente quem tem diploma em jornalismo, você não precisa de diploma para ser jornalista. Toda e qualquer pessoa dedicada à comunicação, ela não tem a obrigação de revelar quem é a sua fonte. Então, se você tem uma situação, houve uma denúncia que existe um caso sei lá, e corrupção é uma coisa tão óbvia, tão batida nos últimos tempos, mas não consigo ser mais criativo que isso agora. Existe uma situação envolvendo a corrupção de um agente público tal, e um jornal divulga isso. E aí, se quer saber quem é a fonte do jornalista, ou da jornalista, olha, mas quem te disse isso? Como é que essa pessoa sabe disso? Da onde foi que essa pessoa tirou isso? É possível que, por exemplo, o Poder Judiciário obrigue o jornalista a dizer quem é a sua fonte? Não. O jornalista vai simplesmente falar, olha, não vou te falar. Assim como há um sigilo médico-paciente, por exemplo, em que o médico não tem nem pode dizer as informações pessoais de um paciente em regra, mesma coisa o jornalista. Ele não precisa dizer quem é a sua fonte. A sua fonte é protegida constitucionalmente. Para que existe isso? Para talvez fomentar a impunidade? Não. Para que a atividade de comunicação, atividade de divulgação, não seja, por exemplo, impedida pelo medo de alguém, pelo receio. Olha, eu não vou falar nada, porque depois vão descobrir que fui eu e vai dar ruim. Esse receio não deve existir por parte da pessoa que quer informar, por exemplo. Olha, eu sou fonte de um jornalista tal, então eu estou protegido enquanto tal. Não tem como alguém saber que fui eu que falei isso. A depender, é claro, das circunstâncias concretas da situação. Mas existe um resguardo do sigilo da fonte, não para proteger a fonte diretamente, mas para proteger, mais que isso, acima disso, a liberdade de informação, a liberdade de comunicação das informações, para que quando realiza sua função, o jornalista ou comunicador não tenha que lidar com medo da fonte, ou com a obrigação de depois ter que expor qual é a sua fonte, de onde tirou. Então essa fonte também é protegida por sigilo. Tudo isso relacionado à liberdade de nós recebermos informação de onde acharmos melhor e também das pessoas dedicadas à divulgação, à comunicação, ao jornalismo, também terem o alcance de chegar até nós. Na sequência, pessoal, a gente tem a liberdade de locomoção. Nada mais é do que o nosso direito de ir e vir. Liberdade de locomoção, vou ver se até onde mais eu vou para a gente encerrar esses assuntos na aula que vem, mas a liberdade de locomoção, ela é... Primeiro, ela é tida como uma regra. Qual é a regra? A locomoção é livre. Ou seja, todo mundo pode ir e vir para onde quiser, desde que estejamos
em tempo de paz, ou seja, se estamos em um contexto de guerra declarada, isso pode ser objeto de limitação, mas em tempos de paz todo mundo tem o direito de ir e vir dentro do Brasil e qualquer pessoa pode aqui entrar, sair, permanecer ou sair do país com os seus bens. Então, em regra, inciso 15 do artigo 5º, todos nós temos liberdade de locomoção, um amplo direito ambulatorial, ou seja, um amplo direito de ir e vir. E aí, excepcionando essa regra, a Constituição já diz para a gente, começa a falar sobre a prisão. Em quais hipóteses são legítimas as privações à liberdade de alguém? Olha, a pessoa pode ser presa em flagrante delito ou por ordem escrita de um juiz. Flagrante delito, pessoal, é a situação do indivíduo que está cometendo um crime ou que acaba de cometer um crime e ele é pego nessa situação. Uma curiosidade para vocês: qualquer pessoa do povo pode prender outra em flagrante delito. Então, se eu estou diante de uma situação que eu estou no mercadinho aqui do bairro e vejo um assalto acontecendo, vejo um roubo acontecendo, nada me impede que eu contenha aquela pessoa, inclusive dê voz de flagrante para ela. E aí, restringo a liberdade dela até a polícia chegar. Qualquer outra situação, isso é possível. É recomendado que uma pessoa que não tem preparo para isso, não tem formação, treinamento para fazer isso, faça isso? Não, pelo amor de Deus. Mas o próprio Código de Processo Penal diz que a prisão em flagrante ela pode ser realizada por qualquer pessoa do povo. Ou seja, qualquer um de nós que está se ver diante de uma situação de um crime acontecendo, eu vejo alguém que acabou de, sei lá, furtar o celular de alguém, você pode, é legítimo que você interrompa essa pessoa, inclusive restringe a liberdade dela até que as autoridades cheguem. E os agentes de segurança pública têm o dever de realizar essa prisão em flagrante. Mas notem que o flagrante é algo que acontece no calor do momento. É assim, eu tô ali, de repente eu tô vendo o que tá acontecendo. E aí a pessoa age, o privado ou o agente público age para prender aquela pessoa no ato, na hora. Então, é algo que não precisa de ordem judicial, porque é ilógico esperar ordem judicial para isso, né? É algo que você está ali, de repente, acontece. É na hora, no calor das emoções, no calor do momento, no calor dos fatos, que isso se dá. Se não for em flagrante, e vocês vão estudar a fundo o que é prisão em flagrante, quais as modalidades de prisão em flagrante, como ela é formalizada, isso em processo penal, bem lá na frente. Mas, tirando essa situação de prisão em flagrante, eu também posso privar alguém de liberdade com a prisão por meio de uma ordem judicial. Ou seja, eu posso ter o indivíduo preso preventivamente. Aquela prisão que é a prisão em que ainda não há condenação. Olha, o indivíduo ele pode fugir da cidade, ele pode fugir do país, ele vai ser preso, ele pode ser preso preventivamente. O indivíduo ele vai colocar em risco as outras pessoas porque existem grandes chances de que ele volte a praticar crimes. Então, esse indivíduo também pode ser preso preventivamente. Prisão preventiva é um instituto que vocês vão estudar também em processo penal e ele se rege pelas disposições do artigo 312 do CPP. E eu também posso ter uma ordem judicial que mande prender alguém porque essa pessoa está condenada com trânsito em julgado. Olha, houve o trânsito em julgado de uma ação penal contra o fulano de tal.
essa pessoa também será presa. Mas em qualquer desses casos, fora do flagrante, a prisão só pode ocorrer por ordem escrita. Eu preciso que a autoridade judiciária decrete a prisão de alguém. Seja só uma prisão cautelar, seja uma prisão para cumprimento de pena. A exceção, pessoal, fica a cargo das transgressões militares ou crimes militares. Por quê? Porque na situação do militar existe a possibilidade de prisão administrativa, de que, por exemplo, um militar que descumpre uma ordem, ele seja colocado na prisão militar por 24 horas, 36 horas, 48, não sei ao certo como funciona o regramento. Mas para os militares, especialmente os militares das Forças Armadas, as transgressões e os crimes militares já podem fazer com que eles, ainda que numa situação fora de flagrante, sejam colocados na prisão militar. Então, essas situações de limitação da liberdade que eu mencionei, elas só valem para os civis. Para o militar, valem regras diferentes. Ele é regido por um regime jurídico próprio. Ele tem regras específicas que os militares observam. Inclusive, o que é mais diferente da realidade do civil. Se ele descumpre alguma regra castrense, alguma regra militar, ele está sujeito a ser preso. Ele pode ser preso, ainda que nenhum juiz fale nada, ainda que não seja em flagrante. A autoridade superior dele, a pessoa de patente superior, pode realizar a prisão dele. Seu superior pode determinar que ele seja preso. Então, para o militar, isso é diferente. Então, notem que existe uma exceção. Então, primeira regra, liberdade de locomoção ampla, não absoluta. Por quê? Porque ela pode ser excepcionada. E vai ser excepcionada em duas hipóteses, prisão em flagrante ou ordem escrita. Exceção apenas para os militares. Se alguém é preso, eu começo a falar de algumas regras que devem ser observadas. Primeiro, a prisão de qualquer pessoa e o local em que ela se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz, à família do preso ou a pessoa por ele indicada. Então, aquela coisa de filme também. Fulano, você tem direito a um telefonema. Na verdade, entre nós no Brasil não existe um telefonema. Você vai falar para a pessoa, você foi preso em flagrante, por exemplo, você vai ser levado para uma delegacia, seja de polícia civil, seja de polícia federal. E lá você vai falar, olha, eu quero comunicar a minha prisão à minha esposa, ao meu marido, à minha mãe. Vai dar o telefone dela, vão entrar em contato com a pessoa, você vai falar com ela, tô preso, preciso de um advogado, resolve tal coisa para mim. Perdão. A Constituição garante que você possa comunicar alguma pessoa do seu convívio, alguma pessoa da sua família, avisando que você está preso. E, além disso, um juiz será imediatamente comunicado também. Então, a prisão em flagrante ou as demais prisões vão ser sempre comunicadas para o juiz para que haja a análise de como foi feita essa prisão. Se é uma prisão legal, se é uma prisão ilegal. O preso também tem que ser informado de seus direitos, inclusive o de permanecer calado. E também vai ser assegurado a ele a assistência da família. A família pode comparecer ao local da prisão e também, evidentemente, o advogado que ele tenha constituído. Então, se alguém é preso, eu preciso observar essas garantias aqui já da pessoa presa. Comunica o juiz e a pessoa pode comunicar alguém da família. E quando a pessoa é presa, ela tem que ser avisada que ela tem esses direitos, inclusive o direito de não falar nada. Inclusive o direito de, fui preso e vou ser interrogado pelo delegado. Eu fui preso e os policiais que realizaram a minha prisão estão me perguntando 1000 coisas e começaram a me pressionar e falar, impressionar. Fiquei com medo
e falei coisas sem saber do meu direito de permanecer calado. É uma situação irregular, porque a pessoa que é presa tem que ser avisada. Outra cena de filme, ou de seriado policial também, que vocês alguma vez na vida veem, quando no filme estadunidense, filme americano, vão realizar a prisão do vilão do filme. O policial pega ele, algema ele com as mãos para trás e começa a fazer uma série de avisos. Você tem direito de permanecer calado, tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal, blá, 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 blá. Isso é uma fala de filme, tá? Isso não existe no Brasil, mas a ideia de que o preso tem que ser avisado, ela é real. Entre nós, na nossa Constituição Federal, isso é o que está estabelecido como o direito da pessoa que é presa. A gente também tem direito à identificação, o preso tem direito à identificação de quem realiza a sua prisão e também de quem realiza o seu interrogatório policial. Então, se o indivíduo, seu agente de segurança, realiza a prisão da pessoa e veda que ela saiba o nome dele ou o nome dela, isso é ilegal, isso é inconstitucional, isso inclusive pode ser caracterizado como abuso de autoridade. Mesma coisa a pessoa que interroga o preso, porque a pessoa é presa, levada para a delegacia, na hipótese do flagrante, ou levada para algum outro lugar, e vai ser tomado o depoimento dela. Olha, fulano de tal, você foi preso e com tais e tais e tais e tais acusações. O que você tem a dizer? A pessoa que realiza o interrogatório também não pode impedir que o preso saiba o nome dela. Então, o preso não pode ser negado ao preso a identificação das pessoas que participaram da sua prisão ou do seu interrogatório policial. Ainda que se alegasse, olha, mas isso vai colocar em risco a segurança do policial, porque o policial vai expor o seu nome. Não. Primeiro porque o policial ele não tem a identificação, por exemplo, na farda do militar vai estar ali só o sobrenome dele ou o nome que ele é designado. Não vai nada além disso. E saber o nome dessas pessoas que são agentes públicos, servidores públicos, é apenas uma garantia para que, em caso de abuso, se houver abuso ou uma ilegalidade, seja possível identificar se houve ou não alguma irregularidade no ato da prisão ou do interrogatório. Se eu estou diante de uma prisão que desrespeita essas regras, essas garantias do preso, ou uma prisão que não se deu em flagrante delito, ou que não decorre de ordem judicial, eu estou diante de uma prisão ilegal. E a prisão ilegal será relaxada pelo juiz. Por que que o juiz é avisado da prisão? Para isso. Então, a pessoa presa terá sua prisão comunicada imediatamente ao juiz. Não está escrito em lugar nenhum, mas esse imediatamente, na prática do dia a dia, na prática forense, a gente utiliza o prazo de 24 horas. Então, vai ser comunicado imediatamente ao juiz para que, se o juiz constatar alguma irregularidade na prisão, ele manda relaxar. A prisão ilegal, ela é, portanto, relaxada. Façam essa associação já, que vocês vão precisar dela mais para frente na disciplina de processo penal. O relaxamento se dá em relação às prisões que desrespeitam a Constituição ou alguma outra regra de processo. E existe também a possibilidade, ou melhor, a preferência de que a pessoa seja mantida em liberdade provisória, quando for possível, sem que ela seja mantida ou levada à prisão. O que acontece, pessoal? O indivíduo foi preso em flagrante agora porque realizou um crime de furto. E foi preso em flagrante. O flagrante dele é realizado por policiais que vão conduzi-lo até uma delegacia de polícia. Na delegacia de polícia, o delegado
vai garantir ao preso todos os seus direitos e vai comunicar ao juiz que houve, olha, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no dia 9 de novembro, houve a prisão do indivíduo fulano de tal, no lugar tal, porque praticou esse crime. Isso é informado para o juiz. É informado para o juiz e para o Ministério Público e para a Defesa, para a Defensoria Pública, geralmente essas circunstâncias. E aí se realiza algo que vocês devem ter ouvido falar já também, audiência de custódia. Na audiência de custódia, a primeira coisa que se faz é saber se a prisão é legal ou ilegal, constitucional ou inconstitucional. Se for, ela vai ser relaxada. Se não for, vai se analisar se essa pessoa vai ficar presa preventivamente ou se ela vai ser colocada em liberdade. E aqui a gente vai falar em liberdade provisória. Só que eu só posso manter alguém preso provisoriamente se essa pessoa cumpre os requisitos para isso. Eu preciso ter um crime, por exemplo, com pena máxima superior a 4 anos. Essa pessoa tem que apresentar risco, a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal, a garantia da ordem econômica e entre outros requisitos que o Código de Processo Penal estabelece. Então, a Constituição quer dizer para a gente aqui que, em regra, essa pessoa que foi presa em flagrante tem que ser colocada em liberdade. Mantê-la presa, e agora mantê-la presa cautelarmente, é uma exceção. E isso não quer dizer que essa pessoa não será condenada posteriormente. Então, quando vocês virem notícias falando a gente prende e juiz manda soltar, o indivíduo foi preso nessa madrugada por ter praticado um ato tal e juiz soltou, qualquer coisa do tipo. Pessoal, isso nada mais é do que puro sensacionalismo, porque a Constituição manda que seja soltado, a não ser que seja uma pessoa que apresente alguma espécie de risco para a sociedade. Do contrário, se é um indivíduo primário, se é um indivíduo que praticou um crime com pena baixa, se é um indivíduo que tem atividade laboral lícita, que tem endereço fixo, não tem por que no mundo essa pessoa ficar presa preventivamente. Só que essa pessoa responderá ao processo em liberdade. Se ao fim do processo ela é condenada a uma pena que enseje um regime fechado ou semiaberto, que seja, aí sim ela vai ser colocada na prisão. E aí vai ser uma prisão por ordem escrita da autoridade judiciária. Só que as pessoas que são presas em flagrante, a regra é que elas sejam colocadas em liberdade. A não ser que existam elementos a indicar que essas pessoas podem trazer algum risco para a sociedade. Do contrário, tem que ser concedida a liberdade provisória. Isso só faço um panorama com vocês para que vocês comecem a compreender esses direitos que envolvem a prisão de alguém. Mas eu repito, isso é objeto de um estudo aprofundado em processo penal, tá bom? E aí a gente tem uma outra regra que envolve a prisão, que é a impossibilidade de prisão por dívida. No Brasil, hoje, pessoal, só existe uma possibilidade de alguém ser preso por dívida, que é a situação do inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentar. Ou seja, não pagou pensão. Esse indivíduo, pensão alimentícia, esse indivíduo que não paga a pensão por 3 meses, ele pode ser preso, sim. É a única, repito, é a única possibilidade de prisão por dívida no Brasil. Qualquer outra forma de prisão
que aconteça no Brasil está relacionada à prática de algum crime. Mas prisão por dívida, que nós chamamos de prisão civil, só é possível na hipótese, perceba que é o não pagamento imperdoável e deliberado, a Constituição diz, de obrigação alimentícia. A pessoa não pagou porque não quis. Essa pessoa pode ser levada à prisão por dívida. Mas, professor, você não está lendo direito, está escrito aí no fim. E a do depositário infiel. Só que não existe entre nós, pessoal, aqui eu coloquei para vocês de maneira mais bonitinha o que eu acabei de falar, mas não existe entre nós a prisão do depositário infiel desde 2008, tá? Então, a única possibilidade de prisão é a do devedor de pensão. E existe até uma súmula vinculante que diz para nós que é ilícita a prisão de depositário infiel. O depositário infiel, para que vocês saibam, ainda é a pessoa que é encarregada de cuidar de algum bem. Só que em vez de cuidar do bem, esse depositário resolve vendê-lo ou some com o bem. E para evitar situações, às vezes, de uma gravidade muito além da responsabilidade desse indivíduo, do depositário, não mais existe regramento legal para que esse depositário seja preso, caso ele venda esse bem, caso ele suma com o bem. É claro que ele vai responder, ele vai ter que arcar com o valor do bem que ele deveria ter cuidado. No entanto, ele não será preso. É que no Brasil existe uma convenção que está acima das leis, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamada de Pacto de San José da Costa Rica, que proíbe a prisão do depositário infiel. Então, a interpretação que o STF fez foi, olha, a Constituição permite que o depositário infiel seja preso. Só que no Brasil, nenhuma lei estabelece isso. Não existe lei que diga sobre a prisão do depositário infiel. Portanto, o entendimento que foi consolidado na súmula vinculante número 25 é que não pode haver prisão do depositário infiel. Por isso eu repito para vocês, a única forma de prisão civil por dívida no Brasil, perdão, é a da pessoa que não paga pensão alimentícia. Apenas essa hipótese. Aqui, pessoal, eu vou parar com vocês, então, na liberdade de reunião e de manifestação, no slide 30. Aí, na aula que vem, a gente fala de reunião de associação, propriedade, e falamos da parte legal, que são os remédios constitucionais. E aí, encerramos na aula que vem o nosso assunto sobre as disposições do artigo 5º da Constituição. Tudo certo com vocês, pessoal? Hoje foi meio atípico, eu peço desculpas porque eu acabei encerrando sozinho, aí fui falando. Eu acho que quem chegou também ficou meio, tá acontecendo, tá rolando a aula, e agora? Eu falo, não falo? Mas alguém tem alguma consideração, alguma dúvida, algum questionamento? Eu sempre vou presumir que os silêncios são algo positivo. Mas, bom, pessoal, é isso. Missão de hoje cumprida. Temos mais alguns passos em relação às disposições do artigo 5º da Constituição Federal. A gente encerra esse assunto na nossa próxima aula. E na outra aula a gente encerra o nosso conteúdo de teoria geral do direito constitucional.
Bom, foi um prazer mais uma vez estar com todos vocês. Muito obrigado pela participação. Uma excelente semana para todo mundo.